Olá, pessoal! Hoje é dia de podcast e em continuação, de trazer para vocês os profissionais de ITEAC, os nossos convidados hoje são dois psicólogos que fazem parte daqui. Então, sejam bem-vindos. Oi, pessoal. Eu sou a Ariana, sou psicóloga aqui do ITEAC, atuo no acolhimento, em psicoterapias para as famílias, as mães e os adolescentes neuroatípicos. Olá, meu nome é Lucas Fernandes, eu também sou psicólogo aqui do ITEAC e atuo principalmente atendendo os pais das famílias das crianças aqui da instituição. Ariane e Lucas, o que motivou vocês a fazer parte, da equipe do ITEAC, de acolher, de ser responsável por acolher essas mães, essas crianças atípicas? O que realmente vocês sentem nesse propósito que é o ITEAC? Eu fui convidada por uma amiga, Edna, assistente social, participou do primeiro podcast. E aí, quando a Edna me falou do ITEAC, perguntou, me convidou, eu fiquei feliz, fiquei curiosa de conhecer. Eu ainda não tinha trabalhado com essa parte de crianças, atípicas. E aí, quando eu vim, que eu conheci, eu me apaixonei pelo ITEAC e hoje eu me sinto feliz de estar aqui realizando esse trabalho de acolhimento. Então, minha jornada foi um pouco parecida com a dela, porque eu também fui convidada por uma amiga que trabalhava aqui. E, enfim, eu acho que, no geral, muitos dos profissionais que vêm aqui geralmente dizem, acabei sentindo um chamado, mas acho que foi algo muito por acaso, na verdade. Eu estava sem fazer nada naquele momento e perguntou se eu não queria encher minha agenda com alguns outros atendimentos. E eu acho que, assim, quanto mais atendimento a gente fazer, melhor, né? Eu estou nessa profissão justamente para estar ajudando o povo. Então, surgindo mais uma oportunidade de ajudar, principalmente nessa área de TEA, que é uma área que tem sido muito crescente, né? A gente tem visto muitos casos ultimamente. E um lado que a gente acaba não vendo muito é o lado dos pais. Por exemplo, é muito importante a gente tratar as crianças, mas e os pais? Quem é que cuida dos pais? Então, surgindo essa oportunidade, eu achei bastante interessante, eu achei desafiador. E decidi participar também. E hoje, como é que você se sente? É sempre um desafio, né? Quando a gente está atendendo um pai, uma mãe, sempre que chega um paciente novo, é um universo completamente novo para a gente estar ali abordando. E é sempre muito nervoso, a gente sempre fica nervoso. Mas eu acho que com prática, com manejo, a gente vai ficando, entre aspas, mais fácil, né? Não que seja fácil, mas vai ficando mais confortável com a situação. Hoje em dia eu me sinto bastante confortável com o que eu faço. Eu recebo alguns relatos de alguns pacientes e vejo o quanto meu trabalho está fazendo diferença na vida deles e eu acho que isso, para mim, é bastante gratificante, no sentido geral. E você, Ariana, como é que você se sente hoje, atendendo esses tantos adolescentes quanto essas mães atípicas? Eu me sinto feliz, de ouvir, relatos, os feedbacks dos próprios pacientes, de vê-los evoluir, e de ver o quanto o ITEAC em si, ele ajuda e transforma a vida das pessoas, que buscam esse cuidado aqui no Instituto. Lucas, você falou que é desafiador, fazer esse acolhimento das mães. A gente sabe por vários fatores, mas você poderia explicar melhor essa abordagem de acolhimento com essas mães? Então, Eliane, é comum quando a gente conhece um paciente novo, a gente ter muita expectativa sobre como é que vai ser aquele tipo de atendimento, quais são as demandas que vão vir. Eu, particularmente, como sou homem e vou atender uma mulher, geralmente já se tem uma certa barreira, em muitos casos. Só que aqui é desafiador mais no sentido de planejamento, porque quando a gente vai de fato atender as mães, a gente vê que tem uma necessidade por parte delas, elas querem se envolver com aquilo ali. E assim, 95% das pessoas que eu atendi aqui, elas realmente se dedicaram completamente com a terapia. Eu acho isso bastante interessante. Eu espero um certo tipo de resistência com todo paciente, mas com as mães eu não vi isso de verdade. Eu acho que o desafio está mais por parte de minha, como psicólogo, em atender as pessoas, do que aquelas pessoas se envolverem com a terapia. Por isso que eu falo que ao longo do tempo vai ficando mais confortável, porque os pacientes eles realmente se envolvem com aquilo que eles estão fazendo. Eu acho isso muito interessante. E é algo positivo, Lucas? Ver esse engajamento dessa mãe, dessa conexão com a terapia. E assim, sabemos que é uma grande necessidade delas em relação a isso. Como você bem falou também na sua fala anterior, que todos têm o tratamento voltado também para a criança. Quando trata
para a família, para o pai, para a mãe, que também é algo bom que a gente possa frisar, que eu vejo que atende mais mães, né? Então, assim, é algo também que a gente pode deixar que está aberto também para esses pais, para que esses pais eles se permitam fazer essas terapias, para que possa desenvolver a criança. Eu queria também, Ariane, que você falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento, como você está atendendo também esses adolescentes, então, assim, a importância que é os pais estar bem para que também consiga fazer esse desenvolvimento dessa criança. Eu compartilho, né, dos desafios de Lucas. Em relação aos adolescentes, é algo que eu também escuto, né, na psicoterapia, dos próprios relatos deles, do quanto seria interessante se os pais, né, fizessem psicoterapia. E eu vejo isso como um desafio porque, por muitas vezes, por resistência dos próprios pais, né, tem famílias que acham que, de fato, só a criança, só o adolescente tem que fazer, né, tem que realizar, tem que ter esse cuidado com a saúde mental. Mas quando a gente percebe a família integrada nesse processo de cuidado também, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, ele é diferente, ele é mais positivo, né? E até ajuda também no desenvolvimento na escola, né? Nas relações sociais, em geral. Essa parte que você traz geral é o que a gente aqui no INTEAC fala muito, né? O que falamos muito dessa integralização, que é a terapia, a família, a sociedade, a escola. Então, todos têm que estar interligados nessa inclusão e desenvolvimento dessa criança, dessa família, dessa mãe atípica. E é um trabalho muito bonito que vocês fazem aqui. Eu quero agradecer, né? Não só em nome de Williane, mas sim em nome do INTEAC, porque precisamos de profissionais como vocês que são dedicados e que fazem essa diferença na vida dessas famílias. Às vezes a gente acha que é tão pouco o que a gente faz, mas quando a gente vê os relatos, né, Lucas, eu digo muito isso porque você veio muito com essa força de desafiador, e realmente, não é fácil. Eu passo também isso na pele, eu sei que é desafiador, mas o que nos torna felizes, eu acredito, dentro da profissão e dentro do INTEAC, desse propósito, é isso, é saber que podemos fazer a diferença na vida do outro. É o que eu falo muito também sobre a compaixão, né? É colocar essa empatia em ação, é realmente fazer, mesmo que seja um pouquinho, mas saber que podemos, né, acolher essas mães e mudar a vida delas, se assim elas permitirem. Porque a gente também, como terapeutas, a gente tem muito isso, de deixar para o outro o entendimento que é preciso que elas queiram, para que elas possam mudar e mudar tudo ao seu redor. Então, assim, realmente é muito gratificante ter vocês aqui. Vocês sabem o quanto que vocês são importantes, né, nessa nossa jornada aqui no INTEAC. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, de vocês estar aqui fazendo toda essa diferença nesse trabalho integralizado dentro dessa inclusão. E na família, qual o impacto que vocês podem deixar para o pessoal que está em casa dessa profissão de vocês como psicólogo? O que é que vocês podem impactar, né, nesse desenvolvimento nessas famílias atípicas? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender e compreender o papel realmente do psicólogo dentro desse mundo atípico. Então, Eliane, a gente chega geralmente com os pacientes e são pessoas que já passaram dos 30, estão quase nos 40, ou já passaram dos 40 também. Então, muitas vezes o que as pessoas acham que vão para uma terapia assim, no INTEAC da vida, é muito para tratar sobre o manejo dela com os filhos. Quando não, aqui a gente faz um atendimento psicoterápico igual a qualquer outro lugar. No caso, a gente trabalha muito sobre a subjetividade do paciente, muito com o que ele traz. Então, na maioria das vezes, sim, a gente trabalha com o que a mãe vem trazendo em relação aos filhos. Mas na maioria das vezes, a gente também trata e lida muito com a vida inteira da pessoa, todas as demandas que ela tem. Porque, pensa, são pessoas que têm 30 anos, e a gente sabe que viver não é uma tarefa fácil. Viver é uma tarefa que, ao longo dos anos, vai acumulando alguns certos traumas, algumas certas dores. E a gente não tem o costume de estar falando sobre isso, principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é mais sobre justamente estar livrando um pouco do peso que essas pessoas carregam. Não necessariamente só quanto aos filhos, mas no âmbito geral da vida, entende? Tem muita coisa que a gente acaba vivendo, acaba não elaborando direito, falar, é melhor esquecer, é melhor não lidar com isso. Só que é sempre uma ferida que está ali, sabe, cutucando. É o se conhecer para se acolher. Exatamente. É importante a gente se conhecer, principalmente para a gente entender o que está acontecendo com a gente,
Por que é que isso está me impactando tanto? Por que o choro do meu filho está me causando tanta dor? Vamos conversar sobre isso, vamos ver o que está acontecendo. Então é mais sobre isso, é mais sobre realmente a gente estar tratando ali da pessoa e não da mãe ou do pai, é da pessoa em si, do paciente. E elas possam entender a importância que elas têm diante de Exatamente. qualquer situação. É muito comum a gente chegar aqui com o paciente e a mãe, o pai, ele não ter perspectiva nenhuma de vida, uma perspectiva de ser feliz. Então, é fazer com que as pessoas se lembrem que antes de serem pais, antes de serem mães, são pessoas, têm desejos, têm vontades, e é importante a gente estar ouvindo esses desejos e vontades para que a pessoa não esqueça que está vivendo, não sobrevivendo, sabe? Não é, eu não sou mãe, eu sou uma pessoa e sou mãe. Então, eu acho que é mais sobre isso. Ariana, vamos trazer essa felicidade que Lucas fala. Eu gosto de trabalhar muito com ela, né? A diferença entre alegria e felicidade, mas algo que a gente pode trabalhar é eu sou feliz ou eu estou feliz. Eu percebo assim, por muitas vezes as pessoas veem essa felicidade como um ato de estar servindo o outro, né? E esquecem desse olhar para si. Como o Lucas falou, uma pessoa de 30 anos, né? Ela viveu diversas coisas. Então, assim, se perceber e entender que a sua maneira de agir, o seu comportamento, não diz apenas do seu filho atípico, mas de sim toda uma história, né, toda uma trajetória aí que você percorreu até o dia de hoje e se questionar, né, por que que eu penso da forma que eu penso, por que que eu ajo da forma que eu ajo, por que que tal coisa me impacta de tal forma. Quando a gente para se questionar isso, para se perceber dessa maneira, a gente vai entendendo, né, a nossa vida, o nosso ser, o nosso eu, e aí a gente pode desenvolver de fato que seja a felicidade. Quando eu entendo aquilo que eu sou, né, eu posso voltar um olhar para mim e não só de servir ao outro, não só servir ao meu filho, porque por muitas vezes uma mãe, ela esquece que ela é mulher, ela se torna apenas uma mãe, né, e ela não se torna às vezes só mãe do filho, ela se torna mãe de todos que estão ao redor Inclusive dela. do marido, né? Inclusive do marido, de todos que estão ao redor dela. E aí isso traz, né, uma carga emocional muito grande, às vezes um sofrimento ali, que por muitas vezes a pessoa pode até chegar a falar assim, mas eu lido muito bem com isso, né? E aí lidar com isso, o que que isso quer dizer? Enquanto você tem crises de ansiedade, enquanto você está chorando ali sobrecarregada, mas só porque você enxuga aquelas lágrimas, você está sabendo lidar com isso. Será que é de fato dessa maneira? Né? Então é importante se questionar sobre si. Né? E muitas dessas, vamos colocar essas mães de 30, que é o que falamos aqui, chegam aos 30, dependendo desse desenvolvimento, dessas experiências passadas na vida, elas chegam com mais maturidade, né? Uma maturidade talvez que fosse ter mais na frente. Então, devido a essas experiências, elas trazem essa maturidade, porque a gente acha que maturidade é idade, não é verdade? Então, eu não acredito e não entendo que maturidade é idade, né? Maturidade são experiências vividas, é aquilo que eu sei quem eu sou, o que é que eu quero. Então, assim, essa vida que elas trazem, muitas delas, a gente vê que é uma maturidade que veio das suas escolhas, das suas vivências e das suas experiências. Então, assim, eu queria que a gente também pudesse falar um pouquinho sobre essa maturidade. Assim também como percebemos que tem algumas que têm a idade, né, depois dos 40, como o Lucas falou, que não traz essa maturidade, esse entendimento de maturidade. Então, acho que é algo importante que a gente possa passar para as pessoas que estão em casa, essa maturidade. Eu vejo assim, Eliane, nessa questão de maturidade, eu penso por dois viés. Quando uma pessoa ela passou por algumas situações, né, de vida que ela precisa amadurecer cedo, eu também penso em quantas feridas essa pessoa ela tem carregado, né, para isso. E se de fato o que ela tem é uma maturidade ou é uma armadura que ela criou devido a essas dores. Né? Certo que você vai desenvolver, de certa forma, um pensar, né? um novo comportamento, um novo estilo de vida, de acordo com aquilo que você vivenciou, mas
como é que se dá, de fato? Isso é ser maduro ou isso é aquela criança que se fechou ali, né? Aquele adolescente que se fechou, talvez em alguma situação, em algum trauma, precisou criar uma armadura para enfrentar, né, os desafios ao longo da vida. Então, até que ponto isso se torna, de fato, uma questão de maturidade em si, né? E a psicoterapia, ela traz isso para o indivíduo, né? Você se auto-perceber. Eu acho que a maturidade vem de quando você consegue lidar com os problemas que lhe aconteceram, né? Não E é muitas das vezes o que aprendeu com ele, isso, né? não é revivenciar os problemas, né? Porque às vezes tem pessoas que têm a resistência de fazer a psicoterapia, porque eu vou mexer naquilo que está quieto. E dói. E dói. Mas se a gente tem uma feridinha ali, a gente precisa sarar ela com alguma medicação, vai arder, vai doer, mas aquilo vai trazer, de certa forma, né, uma cicatrização para aquela ferida. Então, fingir que não existe ou que aquilo não existiu na minha vida, não é lidar com a situação. Eu estar colocando a sujeira para debaixo do tapete, né? Então, ser maduro é muito mais do que isso, né? Isso. Importante isso que a gente traz. E Lucas? Oi, Eliane, eu vejo essa questão da maturidade muito parecido com o que a Ariana falou, que é no sentido de, muitas vezes, o paciente ele tem que assumir certas responsabilidades muito cedo. Eu já peguei alguns casos que aconteceu isso, da paciente com 9 anos de idade ter que assumir as questões da família, porque a mãe não conseguia, o pai abandonou. Enfim, não foi um caso, foram vários, infelizmente são vários. E que força a pessoa, desde uma idade muito tenra, a entrar nesse mundo de ser adulto, porque é necessário, alguém tem que tomar as rédeas. E a gente vê o quanto isso pode ser prejudicial a longo prazo, porque pensa que é uma criança que deixou de ser criança, deixou de ser adolescente para já ser adulta, mãe da família, porque alguém tinha que ser. Então acho que acaba justamente criando esse tipo de carapaça emocional, que faz com que a pessoa, não, aquilo ali aconteceu lá, mas é isso, já passou. Mas você tá com 40 anos lembrando disso é por um motivo, entende? Tá machucando você ainda. Tanto que quando isso vem até a terapia, a gente vê o quanto isso ainda tá machucando aquela pessoa. Então, assim, é dolorido, é doído, mas é uma dor, é uma farpa que você vai ter que tirar, porque senão não vai cicatrizar. Então, eu acho que maturidade, às vezes, muitas vezes, pode ser confundido com justamente isso. Com a pessoa, na verdade, ela só tá ali se protegendo da maneira que pode. E eu não tenho como jogar essa pessoa. Ou como aprendeu, né, Lucas? Ou como aprendeu. E não tem muito que a gente falar, tipo, não tem como julgar essa pessoa. Ela tá fazendo o que pode e é o que ela pode fazer no momento. O melhor dela, né? É o melhor dela. E o que a gente pode fazer, na verdade, é acolher. Trazer aquilo ali e lidar com aquilo ali da forma como a pessoa achar melhor. Isso que o Lucas falou me fez ter um pensamento, né? Quando a gente fala sobre essas responsabilidades precoces, né? Quantas mulheres, irmãs mais velhas, precisaram cuidar, né, dos irmãos, e aí quando chega essa vivência de ser mãe, estão de fato cansadas nesse papel, né, de certa forma intolerantes, e aí a gente Querendo ser acolhida, né? Isso, querendo E ser muitas das acolhida. vezes é que lá na frente ela vem tão cansada, tão saturada, com dores e traumas, que quando ela vai montar essa família dela mesmo, ela talvez não saiba mais lidar com isso. Então o que é que acontece? O que a gente vê muito? Essa troca de papéis, né? O filho se torna a mãe e a mãe está ali no lugar do filho. Então assim, a gente vê muito isso. Então isso que você traz também é importante, né? Para que as pessoas que estão em casa ouvindo essa conversa nossa entenda que tudo tem. Não é aquilo ali, não é o momento que vai dizer quem eu sou, né? Ou como eu estou. É todo o contexto da história. Então, assim, a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito isso em terapia. E eu tenho certeza que também vocês veem isso. E hoje, as pessoas em casa também podem entender um pouquinho, né? Porque às vezes a gente pega aquela família é tão bagunçada. Parece que quem manda é o filho, a mãe não manda, mas o que é que está por trás daquilo ali? E é importante frisar, né, que essa mudança de papéis, né, dentro da família, ela não se dá também de forma consciente, né? Não é uma escolha consciente, talvez, que aquela mãe ou aquele pai, ele faz, né? Sim. Às vezes, o indivíduo,
seja ele qual for, mãe ou pai, ele esteja precisando de cuidado. E aí ele vai se colocar nesse lugar de eu preciso ser cuidado, e por muitas vezes coloca o filho nesse lugar de cuidar de mim, né? Como muitas vezes, acredito socialmente, a gente vê, né? Eu vou ter um filho para ser a minha companhia, né? E aí você acaba colocando um filho como uma necessidade sua, né? Eu necessito dele, de certa forma. Será que não é necessidade de algo que faltou lá atrás e não desse papel, desse filho aí, nessa relação familiar? É bem complexo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a culpa, porque essas famílias trazem muito isso, né? Quando a gente entra ali na terapia, do que a gente mais pode observar é essa culpa. Então, assim, o que é que vocês podem trazer em relação a essa culpa que vem dessa... Eu acho que no contexto geral a gente pode trazer, não só da família atípica, mas dentro do consultório. Então, o que eu vejo geralmente muito no consultório é que o paciente ele chega várias vezes com a culpa de não ter dado o suficiente, não se achar uma mãe boa o suficiente, de querer dar para o filho tudo aquilo que ela não teve. Então, acaba causando bastante esse sentimento de que a pessoa não foi suficiente para o filho, que acaba geralmente ajudando também nessa rejeição de ser mãe, porque ela não se sente uma mãe boa, não se sente uma mãe suficiente, não sente que tem vocação para aquilo. Então, o que geralmente a gente trabalha muito nas terapias é na pessoa aceitar o que ela está conseguindo dar, aceitar os erros que ela está cometendo, aceitar as falhas, porque eu acho que a gente tem muito isso na cabeça de que a gente tem que ser pais melhores do que os nossos pais foram, e muitas vezes não é possível, e mesmo quando não é da forma que a gente queria. Por exemplo, eu conheço muitos pais que eles gostariam de dar tudo para os filhos, gostariam de dar educação boa, dar tudo que o filho pede, só que isso não é a realidade da maioria, não é? E eles acabam achando que, por isso, eles não são pais bons o suficiente. Quando, na verdade, é muito pelo contrário, né? Um pai que satisfaz tudo que o filho pede, acaba caindo em não ser um pai muito bom. Tem que ter aquela limitação, existe aquele negócio do impor a realidade, olha, isso aqui você não pode por conta disso, disso e disso. Você não pode ter tudo que você quer. Então, eu acho que acaba causando bastante isso. E quando o paciente aceita que ele não é uma pessoa perfeita, ele não é um pai perfeito, ele não pode dar tudo que o filho quer, eu acho que isso acaba gerando, sim, uma aceitação melhor para a situação, o que faz com que a pessoa se sinta mais leve, pelo menos. Possa não ser que ela aceite a realidade, eu tenho que mudar, mas ela vai entender que, tá, eu não sou um pai horrível, estou fazendo o que eu posso, não preciso me martirizar por conta disso. Estou fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho. Exatamente, estou fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho. Essa questão da culpa também, trazendo para as famílias, né, atípicas. Eu percebo que por muitas vezes as mães trazem para si a culpa, por exemplo, do desenvolvimento e melhora, né, do seu filho atípico. Sendo que se o meu filho evolui é porque eu estou sendo uma boa mãe. Se o meu filho não evolui é porque eu estou sendo uma má mãe. E não se trata disso, né? Cada criança ele tem o seu processo ali dentro da sua atipicidade, né, dentro da sua patologia. Então, não é porque o filho da minha colega ele desenvolve de uma certa forma, em um certo momento, que o meu filho ele tem que se desenvolver também. Isso não diz de uma falha minha enquanto mãe, né? Mas eu preciso compreender isso, aceitar a particularidade do meu filho, né? Para que isso não me traga um peso muito grande, uma ansiedade, né? Uma tristeza ali, como se eu fosse responsável por tudo o que acontece na vida do meu filho. Meu filho, ele melhorou das crises, então eu estou fazendo tudo certo enquanto papel de mãe. Meu filho teve uma crise, eu estou tendo crise recorrente, onde é que eu estou errando, o que é que eu estou fazendo de errado? E não é bem assim, não se trata... julgar, né? Isso, não se trata só apenas do seu papel de mãe, mas entender que o seu filho, né, ele tem as suas condições particulares. E eu queria, assim, também acrescentar algo, Ariana, no sentido tanto dessa comparação, quanto também em dizer que as pessoas falam muito isso, assim, e até eu ouço de profissionais,
que a criança, o tratamento é individualizado, concordo plenamente, porque somos únicos, né? Mas a gente parar para pensar, não é só uma criança atípica, somos todos nós somos únicos, né? Cada um com suas dores, com seus traumas, com suas evoluções. Então não é só porque é uma criança atípica, é porque é ser humano. Então, assim, acho que isso é importante de falar, que o tratamento é individualizado para todos. Não é porque eu sou uma criança atípica, não é porque eu sou uma mãe atípica, é porque eu sou um ser humano e sou único. Como diz o ditado, cada cabeça é um mundo, né? Então, assim, é isso que as pessoas... Assim, eu estou falando isso por essa parte de se subjugar, né? De estar se julgando, de ser uma boa mãe ou de não ser, ou de trazer essa culpa. Entende? Então, assim, que as pessoas elas possam entender que somos únicos. Cada um com sua singularidade, não é verdade? Então, assim, um tratamento, ele é individualizado para todos. E eu queria, assim, trazer um pouquinho, para que a gente possa, né, encerrar por causa do nosso horário, mas eu queria encerrar com uma palavra que eu acho que tem trazido também algumas reflexões para todos, tá? Como um ser humano. A perfeição. Como é que a gente pode lidar com essa perfeição dentro da terapia? Porque é algo que todos querem ser perfeito, né? Ter o filho perfeito. Então, acho que tem tudo a ver também um pouco com essa família atípica. Eu acho que se torna angustiante buscar algo que é inalcançável, né? A perfeição. Ela é inalcançável. Somos imperfeitos. Somos feitos de falhas, de fragmentos, né? Ao longo da nossa vida. Então, querer que alguém seja perfeito, né? O meu filho seja perfeito, isso se torna angustiante, porque você vai estar sempre na busca de algo que está sendo, que de fato é inalcançável. Teve uma psicóloga uma vez com quem eu estava conversando que eu trouxe justamente esse tema, de que eu estava em formação ainda e eu estava querendo fazer tudo muito direito, estava muito nervoso, estava, enfim, começando os atendimentos, começando a ter pacientes, e ela viu que eu disse, né, várias vezes, não, tem que ser perfeito, porque eu não posso acabar com a vida desse paciente. E aí, essa psicóloga disse, Lucas, isso não faz sentido, perfeição não é lugar da raça humana, entendeu? Não existe nada perfeito. Se você continuar buscando ser perfeito em tudo, você vai viver uma vida buscando infelicidade, porque não tem como alcançar a perfeição. Não tem nada no mundo que seja perfeito. Natureza, ser humano, relacionamento, não tem. Tudo tem seus erros, tudo tem suas falhas, e tem que aprender a lidar com isso. Então, eu vejo isso muito hoje em dia como busca pela perfeição, uma busca por infelicidade. Você está buscando algo que você nunca vai alcançar. Então é importante aceitar que você vai ter qualidades, você vai ter defeitos, não tem como ser perfeito. E é isso, o ser humano é assim. Sempre foi e sempre vai ser. Não tem como você ser ótimo em tudo. Não tem como você ser a melhor mãe, a melhor pessoa, a melhor amiga, a melhor esposa, ou o melhor pai, enfim. Não tem como. Então, busca pela perfeição eu vejo muito como isso. É algo muito infrutífero. Eu acho que é importante a gente aceitar que nós somos seres limitados. Sim. E estamos aqui para isso, né? Para evoluir, para se conhecer. Então, seja você.